Nós cantamos 2 hinos que falavam sobre o quê? Jesus do céu. Não, esse foi o último. Os 2 penúltimos falavam sobre... Eu não acredito, não, você já está esquecido. A volta de Cristo. Não, foi o último. Também. Jesus amado. Sangue de Jesus tem poder. Homem, os 2 últimos da gente, você não lembra não. A vitória. Não falou sobre vitória não. Segura na mão de Deus. Não, foi o primeiro. Ninguém acerta mais. Rapaz, O outro não foi sem palavra, até sem palavra o Senhor nos ouvirá. fala de que o hino? Da onisciência. Fala de choro. Ah, deixa eu ver isso. Não. Chora nos pés de Jesus, foi o primeiro. Aí depois cantamos, mesmo em gemidos, quem quer alguém? Chorando. Misericórdia. Oxe. Ai. Mas não só foi, Eu não. estou treinando a minha memória, já não pego na Bíblia para meu cérebro parar. A gente está falando de choro. Quando a gente fala de choro, Cícero, aí na Bíblia vem Salmos, capítulo 37, me parece que é o versículo 25. O que é que diz, irmão Luiz, Salmo 37? É um versículo muito conhecido. Aí já dizia o hino, quando eu chorar, vou me lembrar. Você pensa, não? Que até aqui tua mão me sustentou. O Salmo 37 diz, 30 versículo 5. Ali, a Bíblia dele, 30 versículo 5. 30 versículo 5. Meu cérebro não falhou. Falhou uma vez, mas não falhou a segunda. 30 versículo 5. 30 versículo 5. É. Ah, é a segunda parte. Sim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando eu vou falar de choro, porque esses 2 hinos me deu vontade de falar de choro, aí vem esse, tem outros, mas o que eu mais gosto quando eu falo de choro é desse. Porque choro, irmãos, é a capa, você tem, pelo menos, tem outros, mas eu vou falar só de 2. Tem 2 tipos de choro, que eu não sei vocês, mas pelo menos uma vez na vida a gente já chorou assim. Tem mais tipos de choro, eu não vou falar dos outros tipos porque não dá tempo. Mas tem 2 tipos de choro, pelo menos, Dona José. Você tem o choro de alegria, o choro de tristeza ou o choro de ódio. Vamos falar de 3. Você já chorou com ódio? Eu choro de crocodilo. Tem. Mas eu não quero falar desse choro, não. O outro que eu falo. Você já chorou de ódio? Qual o melhor choro? De alegria, de tristeza ou de ódio? Hein? Aí a gente não, né? Que eu nunca disse isso, mas eu ouvi muita gente dizer: diabo do meu ódio. Já ouviu? Tu está dizendo: o diabo que está em mim está me provocando ódio. Mas vamos falar de choro. Choro de quebrantamento. Eu já vou entrando em outras coisas. É a capacidade que você tem de chorar a ponto de tirar o peso do seu coração. Se você bem soubesse, você chorava pelo menos uma vez por semana. Sem querer. Aí o que você estava indo na pisa, né? Não, não é assim não. Mas se você bem soubesse, você chorava pelo menos uma vez na semana. Principalmente nos pés de Jesus. Tem um ditado que diz que homem não chora. É mentira. Tá aí o Heroísmo para dizer, homem chora. Homem chora. Não significa que nós, por sermos homens, não temos coração quebrantado. E bendito seja o homem e a mulher que consegue chorar. E principalmente quando você encontra os motivos para chorar de alegria. Quando você vê Jesus falando ao discípulo no Evangelho de Mateus, quando você quiser falar com Deus, o que é que você faz? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai, que te ouve e te responderá. Ali o texto está dizendo de forma indireta: entra no teu quarto e chora. Meus irmãos, se você soubesse quando Deus se agrada no coração quebrantado, você chorava mais. Se você soubesse quando Deus se agrada no coração quebrantado, você buscava chorar. É impossível um crente de coração quebrantado não chorar. O salmista, pelo menos por algumas dezenas de vezes, falou nos seus versos: quando o justo chora, o Senhor ouve. O que é que o menino faz quando a mãe não está atendendo o pedido que ele está pedindo? Chora. Entenda, chorar é a melhor. Eu estou falando do choro verdadeiro. Não tem um choro de interesse, tem um choro de falsidade, tem um choro de hipocrisia. Tem vários choros, mas eu quero falar da importância de você chorar.
Quando você chora, ei, perceba aqui, quando você chora, você amolece a sua alma e amolece o seu coração. Pastor, eu explico melhor, vou explicar. Quando você chora, você fica com sentimentos mais aflorados e com seu coração mais aberto, disponível para receber algo. Eu estou falando quando você chora de alegria. Tem processos que nós passamos que nós ficamos muito sentimentais. Se a gente vê um passarinho voando, a gente está chorando. Tem processos que a gente passa, que a gente também passa bem longe do choro. Os olhos nunca sabem o que é lágrima, porque o coração fecha. Ei, perceba a importância do choro. Ele lava os seus olhos e purifica da impureza do tempo. Sabe por que Deus colocou sobrancelha em você? Para a poeira não cair nos olhos. Sabe por que Deus colocou cílios em você? Para os seus olhos não ressecar. Sabe por que Deus lhe fez capacitado de chorar? Para você lavar os olhos. Aí tem gente que vive com os olhos espirituais revelados, porque a água não lava os olhos espirituais. O que lava os olhos espirituais são lágrimas. A capacidade de chorar faz um crente crescer diante de Deus. Você vai ver que o profeta, quem foi ele, que Deus deu mais 15 anos a ele? Profeta não, rei. Ah, foi? Então me estão lembrado, graças a Deus. Como é o nome do rei? Ezequias recebeu a informação do profeta Isaías. Deus disse para o profeta Isaías: olha, vai lá e diga ao rei que ele vai morrer. Olha, o camarada está doente. Aí chega um homem de Deus aqui. Aí chega o irmão Adão está deitado aí. Aí o camarada chega e diz: olha, Deus mandou dizer que ele vai morrer. Olha aí. Quando o rei ouviu que ele ia morrer, desesperou-se. Começou a chorar. Aí a Bíblia diz que ele se virou para a parede e disse: Deus, tu sabes que eu fui justo e fiel a ti. Aí deixa eu traduzir para o dia de hoje. Deus, tu sabes que eu chorei muito na tua presença. Tu sabes que eu sou um camarada quebrantado. Tu sabes que eu gosto de falar contigo através do choro. Aí a Bíblia diz, aí Isaías ainda estava no jardim do palácio. Aí Deus disse: volta e diz para o profeta Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. O rei Ezequias, talvez eu fui brincar contigo. O rei Ezequias viveu mais 15 anos, sabe por quê? Porque ele chorou. Sabe por que você talvez esteja demorando uma resposta de Deus na tua vida? Porque ele precisa ver você chorando. Sabe por que talvez eu não recebi uma bênção de Deus? Porque eu estou chorando pouco. A capacidade de chorar descarrega as suas pressões psicológicas. Você está preocupado? Experimente chorar. Você está nervoso? Experimente chorar. Você está tenso? Experimente chorar. Você está sem chorar? Vá louvar o Senhor e orar ao Senhor, que Ele vai tocar no seu coração e vai fazer você chorar. Chore, irmão. Mas vão me chamar de mole, chore. Mas vão me chamar de fraco, chore. Mas vão me chamar de frouxo, chore. Você não está chorando nos pés do vereador, do deputado ou do prefeito. Você está chorando nos pés de Jesus. E a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse: e Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas para Deus enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, a gente tem que chorar, meu Deus. Então, mas agora eu estou percebendo que chorar é bom. Então aproveite, nada tem. Entenda? Uma coisa, eu pedi uma coisa para alguém fazendo assim: ô irmão Luiz, me dê essa Bíblia aí, eu quero essa Bíblia aí para mim. Me dê para cá. Aí, o irmão Luiz vai olhar para mim. E assim? E assim? E outra coisa eu chegar, irmão Luiz, rapaz, estou precisando tanto de uma Bíblia, rapaz. Estou sem condições de comprar. Ô irmão Luiz, eu queria tanto ler a Bíblia, mas eu não tenho Bíblia. O senhor me empresta? Conhecendo o coração dele, ele diz: eu não empresto não, eu dou. Eu não é. Com Deus funciona do mesmo jeito. É só você saber pedir. E se pede, a forma melhor de pedir a Deus é um choro sincero, verdadeiro, puro. Agora, se você não souber chorar mais, você está perdendo grandes oportunidades de vitória. Por que Ana recebeu Samuel?
Porque Noemi recebeu a vitória? Porque chorou. E entenda bem, porque todos aqueles que se encontraram com Jesus, como Jairo, como a mulher do fluxo de sangue, como a mulher que estava saindo de Naim, como outros encontros que pessoas tiveram com Jesus, muitos deles estavam chorando. Aí Jesus chegou para a mulher lá na entrada da viúva de Naim, lá na entrada da cidade, e disse: mulher, não chores. E olhou para o menino, tocou no esquife, e o menino se pôs de pé. Meu irmão, vou dar um conselho para você: não chore mesmo não, se for para vender o voto. Não chore mesmo não, se for dos pés do prefeito. Não chore mesmo não, se for dos pés do deputado. Não chore mesmo não, se for dos pés do senador. Não chore mesmo não, se for dos pés do político. Mas se for dos pés de Jesus, de preferência, chore toda noite, ou pelo menos umas 2, 3, 4 vezes por semana. Chore, chore, chore. A capacidade de chorar te desestressa. A capacidade de chorar tira peso. A capacidade de chorar deixa mais flexível alguns neuros do seu cérebro. Sabia disso não, né? Deixa. Agora, se você chora de alegria, mas se você chorar angustiado, vai dar algum resultado. Mas se você chorar triste, vai dar algum resultado. Tenha certeza. É a mesma coisa de quem vive mal-humorado. Ei, todos os nossos músculos, eles precisam de movimento. Enquanto eu estou falando, tem aqui um movimento da minha, a gente no popular chama queixada, né? Meu queixo faz esse movimento aqui e eu sinto isso aqui. Se eu parar de movimentar, fica rígido. Quando você sorri, você movimenta 36 músculos do rosto. Quando você fica carrancudo, você trava 64 músculos do rosto. Aí tem gente que acha bonito. Mas você olha, como é que o senhor está? Está bem. Por que o senhor está assim? Não, porque agora eu sou crente. Está parecendo um perturbado. Crente é feliz. Crente é feliz. Crente é alegre. Crente é entusiasmado. Mas crente chora. E é gostoso, irmão. Chorar nos pés de Jesus é bom. Chorar nos pés de Jesus nos deixa leve. Chorar nos pés de Jesus nos faz mais crente. Mas eu não sei como ficar mais crente. Olha. Aí se você for para a Bíblia, você vai ver quantos homens choraram na Bíblia. A Bíblia diz que o povo de Israel chorou lá no Egito e Deus ouviu o clamor do povo. Imagina, irmãos, 3 milhões de pessoas chorando. Entenda, nasce no mundo 70 crianças por minuto e delas 91% nasce chorando. Por quê? Desde criança a criança entende que chorar é importante. A importância de chorar é tão importante que Jesus pede para você chorar. A Bíblia diz em João capítulo 17 que Jesus ficou triste, olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tive vontade de proteger você, assim como a galinha faz com seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Ali quase Jesus chorou de tristeza. Mas João capítulo 11, versículo 35, o versículo só é esse: Jesus chorou. Irmão, Jesus chorou. A Bíblia diz que o Espírito Santo geme, e eu e tu não quer chorar. O hino já cantamos aqui, mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. O hino está dizendo o seguinte: não precisa nem falar, é só gemer, que Deus vai entender o que é que você quer. Perceba. Aí o Eduardo Silva escreve: chora nos pés de Jesus, porque Ele enxuga os teus olhos também. O Eduardo Silva diz que
E Jesus não enxuga só os olhos, ele enxuga os olhos também. Mas se o teu coração chorar, ele enxuga. Se a tua alma chorar, ele enxuga. Se os teus olhos chorar, ele enxuga. Ele é especialista em enxugar lágrimas de crente que chora. Crente chorando. É melhor você chorando e ter coração quebrantado do que viver de cara fechada, carrancudo e ter o coração duro. Eu amo chorar. E quando eu passo mais de 15 dias sem chorar, eu digo, Senhor, tem alguma coisa errada. De vez em quando minha esposa me mata, eu choro sem precisar disso. Mas minha esposa não me mata. Na maioria das vezes ela só faz o bem. Então, entenda. Se apanhasse, não falava, né? Entenda bem. Quando eu passo 15 dias sem chorar, Jesus, tu tá por aí? Vem aqui. Aí eu entro lá no espaço que a gente chama de escritório, me tranco lá, como fiz hoje, e começo, boto um fundo musical bem baixinho e começo a falar com Jesus. Senhor, estou aqui, Jesus. Eu preciso chorar. Ô Senhor, eu estou com o coração tão duro, tão seco. Eu preciso chorar. Eu estou no sertão, mas eu quero estar molhado. Eu não quero estar seco assim não, Senhor. Jesus me ajuda, perdoe. Quer chorar, irmão? Peça perdão pelos seus pecados, um por um. Eu sei que você não vai lembrar de tudo, você já é memória ruim. Mas peça perdão pelos seus pecados. Peça, Senhor, eu te peço perdão por aquilo que eu deixei de fazer, que era para ter feito. Eu te peço perdão por aquilo que eu falei, que não era para ter falado. Eu te peço perdão por aquilo que eu não falei, que era para ter falado. Eu te peço perdão porque aquele irmão precisava de um abraço que eu não dei. Eu te peço perdão porque não era para eu falar o que eu falei, eu acabei falando inverdades. Eu te peço perdão porque eu machuquei o meu irmão. Ô Senhor, eu sou tão miserável, mas a tua misericórdia me constrange. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, limpe a minha mente, o meu coração, o meu ser, e faça uma pessoa melhor todo dia. Você começa com aquele diálogo, daqui a pouco é uma mistura de música, adoração, palavras, lágrimas. Aí você quer parar e não consegue, quer parar e o tempo já passou mais de 40, 30, 50 minutos e você ali chorando. Daqui a pouco você está procurando um lenço para enxugar lágrimas, o espírito está leve, o coração está leve, o corpo está leve, a cabeça está leve, a alma está leve, você está leve, feliz da vida. Por que, pastor? Porque chorou. Só. Aí você dá um passeio na Bíblia e você vai ver. A pior coisa é você chorar com ódio. Você sabia que quando você chora com ódio, o seu coração fica com feridas emocionais? Você sabia que quando você chora com ódio, o seu coração gera rancor? Você sabia que quando você chora com ódio, o seu coração trava? Você sabia que quando você chora com ódio, você tem mais dificuldade de depois tirar esse pensamento ruim que ficou lá dentro? Você sabia que quando você chora com ódio, só se traz consequências negativas? É melhor chorar de alegria na presença do Senhor. Passou quantos minutos? 23. Perceba. Vou parar daqui a pouco. Perceba bem uma coisa. Quando Pedro foi preso, lá no começo do livro de Atos, lá na região do capítulo 4, 3, Pedro foi preso. Capítulo 4, Pedro foi preso. Aí a igreja foi chorar nos pés de Jesus. Pedro foi solto pelo anjo. Quando Paulo e Silas foi preso, em Atos capítulo 16, aí eles começaram a cantar, porque quem chora aprende a cantar também. Começaram a cantar, outros a orar. Mas eu quero crer que a igreja também estava chorando nos pés de Jesus. A Bíblia não diz, mas eu quero crer. E os discípulos foram soltos da cadeia. A igreja primitiva, ela sabia o que era chorar. Se a igreja dos dias atuais soubesse chorar, nós estávamos aqui com mais pessoas. Se a igreja dos dias atuais soubesse chorar, os seus parentes, amigos, filhos e vizinhos já tinham se convertido. Se a igreja dos tempos atuais soubesse chorar, a minha vida e a sua vida espiritualmente falando estaria bem melhor. Se a igreja dos dias atuais soubesse chorar. Eu sou antigo, eu sei que eu tenho a cara de mais novo, mas eu sou antigo. Aí eu vou dizer aqui o nome de alguns irmãos que eu vi chorando. Eu vi chorando o irmão Jairo, era um irmão que tinha um caroço nas costas. Eu vi, vou dizer o nome dele, depois eu vou dizer porque eu estou falando o nome dele. Eu vi chorando o irmão Tiano.
Eu vi chorando o irmão Barbosa. Eu vi chorando o meu pai, Carlos Noy. Eu vi chorando o irmão Divaci. Eu vi chorando Divaci, mas não é o Divaci, não, você conhece, é outro Divaci. Eu vi chorando, esqueci o nome dela agora, mas que comprou uma casa ao papai e à mãe. Esqueci, irmã, esqueci o nome dela. Eu vi chorando. Sabe o que é que eu ficava encantado? Porque eu já era uma adolescente, mas chegando na adolescência, teve uma parte desses irmãos que eu era criança. Por exemplo, o irmão, mas esqueci o nome do baixinho, esqueci o nome dele. O irmão Piano, ele gemia nos pés de Jesus. O irmão se ajoelhava lá, dava 10 minutos, ele fazia assim no banco, que eu olhava e ele estava chorando. E eu pensava que chorar era bom, mas ao mesmo tempo eu pensava que chorar era ruim, porque eu só chorava quando apanhava. Aí eu disse, meu Deus, por que esse homem chora tanto? Aí depois eu vim entender que o irmão Tiano, que o irmão Otacílio, que o irmão o pai de Moisés, esqueci o nome dele, e outros irmãos que eu conheci, velhinhos, rapaz, velhinhos, baixinhos, pequenininhos, eles aprenderam que através do choro Deus responde mais rápido. Deus responde mais rápido. Eu não sei porque ele responde mais rápido, mas você que é mãe e pai deve entender que você atende o seu filho mais rápido quando ele chora. Faça um propósito com Deus. Senhor, eu quero chorar pelo menos 2 vezes na semana. Pelo menos 2. Eu quero chorar. Agora você precisa tirar um tempo para Jesus. A gente nunca tira, irmão. A gente tira tempo para comer. A gente tira tempo para tomar banho. A gente tira tempo para pentear o cabelo. A gente tira tempo para mexer no celular. A gente tira tempo para brincar com o neto. A gente tira tempo para ir no supermercado. A gente tira tempo para ir na feira. A gente tira tempo para ir na piraca. A gente tira tempo para ir comprar um remédio. A gente tira tempo para fazer tudo, menos para falar com Jesus. Agora, quando a gente precisa de alguma coisa, que é o primeiro que a gente chama, Jesus. Mas a gente não foi chorar nos pés dele. Aí depois que a gente precisa de um milagre, chega nos pés dele, todo seco, todo enferrujado, sem lubrificação, porque a lágrima lubrifica, e a gente quer que Deus faça alguma coisa, a gente está quebrantado, sem a gente saber de chorar. Não. Eu estava perturbado um dia desse aí, porque um pastor que veio aqui, ele disse que a gente ia ganhar um carro para transportar os irmãos. Ele disse lá em 7 casas que Deus, através de alguém que ele conhecia, ia mandar um carro para transportar os irmãos aqui do sertão, de um lugar para outro. Aí ele disse lá, eu preciso em fevereiro, lá em 7 casas. Aí ia o irmão chegava para mim, pastor, cadê o carro? Seu irmão, não foi eu prometi não, foi o carro vem. Pastor, o carro vem, né? Vem, irmão. Só que passou março, abril, maio, junho, julho, agosto. Antes, mais ou menos dia 16 de julho, aí eu me abusei. Disse, Jesus, não fui eu que prometi o carro. Foi o pastor lá que disse que o rapaz ia dar. Os irmãos estão perguntando a mim, eu não sei quando é que o carro vai chegar, se vai chegar, eu estou achando até que não vai chegar. Mas já que o pastor disse que o rapaz ia mandar, incomode ele, perturbe ele, até ele dizer que vai mandar o carro e quando vai mandar. Ô igreja, ô então pastor, vamos orar, falar com Jesus, para que Jesus perturbar o camarada que prometeu dar o carro, até ele dar, enquanto ele não der, ele dorme direito. Vamos orar? Vamos. Sempre eu estava lembrando de Jesus, o rapaz do carro, foi ele que prometeu, e vai dar para a tua obra, Jesus. Olha, veja aí como é que o senhor vai fazer, vai perturbar ele. Há mais ou menos 20 dias atrás eu recebi uma imagem de um vídeo. Pastor, o carro é esse, uma Kombi arrumadinha, rapaz. Aí, passou uns dias, aí ele falou comigo de novo, pastor, o carro vai chegar agora em setembro. Estava tudo quieto, tudo tranquilo. O camarada não tinha falado mais nada. Eu pensei que o carro não vinha mais. Mas quando eu me irritei e disse, Senhor, nós vamos orar até o Senhor incomodar aquele camarada para ele tomar as providências. Aí a coisa começou a acontecer. Ele falou comigo 2 vezes e a bênção vai chegar para a gente aqui. Sabe por quê? Porque choro de crente incomoda Deus. Glória a Deus, aleluia. Quer vitória? Chora. O Marco Nascimento já dizia,
O crente chora, mas também vive cantando, porque na luta o cantar a Deus faz bem. E é chorando que o crente vence tudo. Se Jesus prova, o crente chora e diz amém. Chore, irmão. Quer uma vitória? Chore. Quer ver seu filho na igreja? Chore. Quer ver sua esposa convertida? Chore. Quer um casamento? Chore. Quer uma cura? Chore. Quer agradecer? Chore primeiro. Quer adorar? Chore primeiro. Quer ser cheio de unção? Chore primeiro. Não pare de chorar. Viva chorando. Mas pastor, eu vou ficar depressivo de tanto chorar. Não, nos pés de Jesus não. Nos pés de Jesus, quanto mais você chora, você quer chorar. Porque quanto mais você chora, você fica quebrantado. Quanto mais você fica quebrantado, você fica cheio da presença de Deus. Amém? Melhor. 33. Que Deus abençoe, irmãos. Quem vai buscar a presença do Senhor para chorar pelo menos 2 vezes na semana, diz amém? Só a irmã Adriana disse. Eu estava chorando, pastor. Eu sou a Maria chorando. Quando eu pego o Senhor, não é bom. Eu sempre choro. Vamos orar? O marido está Maria chorando. Mas eu quero me derreter nos pés do meu Senhor mesmo. Desse jeito. Ô Luiz, há quantos anos o senhor não chora? Tá com muitos anos. Foi porque a hora eu botava uma pisa pra ele chorar. Porque ele estava fazendo alguma coisa errada aí, eu botava uma pisa. Aí quando ele chegar aqui, ele vai dizer, eita, mas a Marinha me deu uma pisa que eu chorei. Olha isso, Vamos orar. Ele nem dia estava mandanazando hoje. deixa eu ver aí que é. Pai, ensina a gente a chorar, Jesus. Ensina a gente a chorar na tua presença. Chorar aqui, Senhor. Porque chorar na tua presença é a melhor coisa que existe. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo Cícero. Eu quero agradecer pela dona Josefa. Abençoa a família, Senhor, da Josefa, do Cícero. Pai, nós queremos ter a alegria de ver eles sempre aqui. E um dia, o Senhor toca no coração deles para eles aceitem Jesus como Salvador. Pai, muito obrigado pela Clécia, pelos seus filhos, pela irmã Adriana, pelo irmão Ironias. Pai, pela irmã Maria, pelo irmão Luiz. Senhor, continuemos orando pelo irmão Adão, Pai, para que o Senhor dê vitória ao teu filho. Oh, Pai, eu te louvo pela vida da Manuela, eu te louvo pela vida da minha esposa, eu te louvo pela família vivendo o chamado aqui em Rosa Luxemburgo. Pai, sentimos a ausência daqueles irmãos que não vieram hoje. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa os irmãos de 7 casas, o culto que ainda vai acontecer. Nos dá saúde, nos dá garganta, nos dá vigor e nos ensina a chorar, Senhor. A gente precisa chorar. O milagre vem quando a gente chorar, a vitória vem quando a gente chorar. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá uma semana de vitória, de bênção e conquista. Abençoa o culto de sábado e abençoa, Senhor, a viagem do domingo, dia 6. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a Deus consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço, em nome de Jesus. E você diz, você diz. Deus abençoe. Quarta-feira estaremos aqui. Em nome de Jesus. Oh, Jesus é bom, Jesus é bom. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Você fica triste, desespero existe em me abater, angústia para o teu peito, e você não sabe nem o que fazer. Mas você chora, ninguém quer me ajudar, apenas dá-me seu vez.
Ao dobrar os teus joelhos, em meio às lágrimas, você clama a Deus. Sua voz é um gemido e você não tem mais o que pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde a tua oração, deixa o Espírito Santo falar por você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele, quando você quer chorar sem falar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente aonde ela está. Que mesmo sem palavras o Senhor me ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente aonde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. A última. O fogo ele estende em sua mão. Quando tudo parece perdido, Deus mostra que para o crente Ele tem solução. Mas chora nos pés de Jesus, porque Ele enxugar seus olhos também. Confia somente, espera no amanhecer, sua vitória vem. Chora nos pés de Jesus, derrama em prantos o teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos no segundo culto de hoje. O primeiro foi em Rosa Luxemburgo, o segundo aqui em Sete Casas hoje vai começar às 19 horas e nós já estamos aqui faz tempo, são 18 horas e alguns minutos agora, só que nós saímos de casa às 14h30, voltaremos para casa às 23 horas. Aí você vai olhar, já veio conosco ali a irmã Cícera, o seu Francisco, a igreja está toda aqui organizada, esperando a chegada das pessoas. Daqui a pouco chegarão lá dentro da salinha das crianças da minha esposa, e assim a gente vai fazendo a obra do Senhor Jesus. Seja um parceiro missionário, venha conosco, ajude-nos nessa missão aqui no sertão. Ganhar almas ainda é o maior desejo da alma de Deus, do coração de Deus. Deus abençoe. A paz de Cristo! Nós temos um convite maravilhoso para todos vocês. A gente vai estar lá no assentamento Rosa Luxemburgo. Anote aí, assentamento Rosa Luxemburgo, louvando ao Senhor, pregando a palavra de Deus para os nossos corações. Eu tenho certeza que vai ser um momento marcante. Vai ser em qual dia, Mandinha? No próximo sábado, dia 29, em que horas? às 16
Às 16 horas. Então repita aí para que fique gravado. No próximo sábado, dia 29, Às 16 horas. Você não pode perder. Vem. Atenção, amigos e irmãos que amam a obra sertaneja, o projeto de ganhar almas. Mais uma vez o Ministério Vivendo Chamado lança um belíssimo sorteio em prol da construção do templo do Ministério Vivendo Chamado. Atenção, a sua participação interessante por apenas R$8. Primeiro prêmio, um bezerro lindo. Se você não morar na região, nós enviaremos um Pix de R$1.500. Segundo prêmio, um celular top da Xiaomi, Poco Xiaomi, top de linha. Terceiro prêmio, R$500 no seu Pix. E no quarto prêmio, um kit boticário Eudora. É isto mesmo. A sua participação por apenas R$8. E tem mais. Comprando 4 rifas, você paga apenas R$30. Vai se esgotar. Vai ser rápido. E nos ajude a construir o templo do Ministério Vivendo Chamado com apenas R$8. Vem conosco, vem com a gente. Em agosto será o grande sorteio. E tá aí o nosso Pix. 82994226168. Participe, vem conosco, você faz parte dessa história. Atenção, amigos do coração caridoso, muita atenção, amigos. Grande sorteio em prol do projeto Vivendo o Chamado. A construção do nosso prédio depende muito da sua parceria e você ainda concorre a 4 maravilhosos prêmios. Primeiro prêmio, um bezerro, ou se você não morar na nossa região, R$1.500 no Pix. Segundo prêmio, um celular Poco Xiaomi top de linha. Terceiro prêmio, R$500 no seu Pix. E no quarto prêmio, um kit boticário Eudora. Você participa, abençoa o povo sertanejo e ainda concorre a prêmios. Por apenas R$8 você pode ganhar. Que maravilha! É a sua hora. Quem sabe o grande premiado pode ser você. Aguardamos o seu apoio. Está aí o nosso Pix. Vem conosco!